Olá, começa agora o MPTV, confira os nossos destaques. Procon promove mais uma edição do Café com o Consumidor para divulgar ações do órgão. Corregedor-Geral Fernando Ferro é reconduzido ao cargo pelo Colégio de Procuradores. Em entrevista, a promotora Luana Zeredo destaca projetos desenvolvidos na Promotoria de Justiça de Miguel Alves na área da segurança pública. Procurador-Geral de Justiça se reúne com mães e pais de crianças com transtorno do espectro autista para tratar de demandas referentes a operadoras de planos de saúde. Essas e outras informações você confere a partir de agora. Em alusão ao Dia do Consumidor, comemorado em 15 de março, o Procon do Ministério Público do Piauí promoveu o Café com o Consumidor. Realizado desde 2018, o evento é uma oportunidade para apresentar as ações e iniciativas desenvolvidas pelo Procon no Estado e ainda os resultados alcançados na proteção e defesa do direito do consumidor. Os dados apresentados apontam que, em 2024, as principais reclamações dos consumidores piauienses envolvem bancos e a prestação de serviços como energia elétrica, telefonia, água e saneamento. Foi apresentado também um balanço das fiscalizações realizadas em postos de combustíveis e um comparativo com os anos anteriores. De acordo com os dados, houve uma redução das irregularidades após o aumento das fiscalizações. Isso é uma evolução do Ministério Público, né? A gente contar a história do passado para hoje, nós estamos evoluindo muito. Hoje o Ministério Público, o Procon do Ministério Público é referência nacional, você viu ali, né? Em matéria de BIAL, em matéria de fiscalização, então isso é importante. Hoje o Ministério Público piauiense está de parabéns com esse trabalho do Procon. Na ocasião, foi realizada também a inauguração da Galeria de Coordenadores do Procon. O Procurador de Justiça aposentado, Alípio Ribeiro, falou em nome dos homenageados. É muito importante para o Dia do Consumidor e para o Ministério Público um evento dessa natureza. Notadamente para mim, que fui um dos principiantes no atendimento ao consumidor. Inclusive como coordenador, naquele tempo era muito difícil, a estrutura era mínima, mas esse é um momento de alegria e perceber a dimensão do DECOM e hoje PROCON, já há muito tempo, que atendem uma demanda muito grande da sociedade. Atualmente, o PROCON da Assembleia Legislativa funciona no mesmo espaço do PROCON MPPI, recebendo as demandas individuais dos consumidores. O PROCON é um órgão essencial para o equilíbrio das forças entre os consumidores e as empresas, um órgão que fiscaliza, um órgão que orienta, é um órgão extremamente importante. Então, o Procon está de parabéns, a inauguração hoje da sua galeria e pelo trabalho que realiza. O momento contou ainda com a assinatura de atos que instituem o Prêmio Rede Procon para prestigiar a atuação de membros no fortalecimento da tutela do consumidor piauiense e o Centro de Memória do Procon, espaço destinado a resguardar a história do órgão. Nós começamos essa questão da atuação do PROCON de forma mais concisa, começou ainda na minha gestão, em 2010, quando nós criamos a Lei do Fundo de Proteção e Defesa do Consumidor. E aí, a partir deste momento, o PROCON começou a fazer uma fiscalização de forma mais adequada, mais organizada, conseguimos a arrecadação de recursos provenientes de multas, começamos também a fazer investimentos no órgão para que pudesse realmente ter essa atuação de hoje e, ao mesmo tempo, fazer aquela capacitação, qualificação de servidores, da população em geral, atendimento com a aquisição do PROCON itinerante. Então, foi uma atuação que foi gradativa tocante ao fortalecimento do órgão. O Procurador de Justiça, Fernando Ferro, foi reconduzido ao cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público do Piauí. O Corregedor-Geral é eleito entre os membros do Colégio de Procuradores do Ministério Público, para o mandato de 2 anos, período em que passa também a ser membro nato do Conselho Superior. Por aclamação, o Colégio reconduziu o Procurador Fernando Ferro ao cargo para o biênio de 2025 a 2027. Dr. Fernando Ferro, hoje na sessão plenária do Colégio de Procuradores de Justiça, sendo reconduzido ao cargo, e isso é o resultado realmente
de um trabalho que tem sido qualificado, tem sido aprimorado ao longo do tempo e, logicamente, na condução dos trabalhos da atividade fins. Os membros do Ministério Público hoje têm uma corregedoria que prioriza o trabalho mais orientativo e não punitivo. E o resultado é o trabalho de excelência que tem sido operacionalizado junto pelas unidades ministeriais. A Corregedoria Geral do Ministério Público é o órgão da administração superior do MP, que tem a missão de orientar e fiscalizar as atividades funcionais e a conduta de promotores e procuradores de justiça. O corregedor pontua os avanços realizados nos últimos anos. Feliz porque o Colégio de Procuradores de Justiça, a unanimidade, me reconduziu ao cargo de corregedor através de aclamação. E espero contar com o apoio indispensável do Dr. Cleandro Alves de Moura e da Administração Superior do Ministério Público, do Colégio de Procuradores, do Conselho Superior do Ministério Público, dos membros do Ministério Público e servidores, para que possamos dar continuidade ao trabalho feito nos últimos 2 anos, onde nós conseguimos implementar alguns BIAs de controle de produtividade dos membros do Ministério Público, primeiro e segundo grau, tanto judicial como extrajudicial, e também conseguimos implementar algumas ações no campo das correições e inspeções. O nosso foco é sempre orientar o membro do Ministério Público para depois, se houver alguma necessidade, instaurar algum procedimento de acompanhamento. Nós temos uma equipe na corregedoria muito competente, voltada realmente para as atividades correcionais, e espero manter essa equipe coesa e sob uma orientação de que nos proporcione, ao fim do segundo mandato, apresentar resultados positivos para a sociedade piauiense. E a gente conversa agora com a promotora de justiça Luana Azeredo, ela que é titular da Promotoria de Justiça de Miguel Alves. Vamos, portanto, conversar, doutora. Seja bem-vinda ao nosso MPTV. Muito obrigada. A gente começa essa conversa falando dos projetos desenvolvidos, que já foram desenvolvidos lá na Promotoria de Justiça de Miguel Alves. A gente começa, portanto, falando do projeto Em Pauta à Segurança Pública. A partir de qual necessidade na cidade, na região, a senhora decidiu implantar esse projeto? O projeto Em Pauta à Segurança Pública, ele foi um projeto que contou com parcerias institucionais. Então, o Ministério Público, através da Promotoria de Justiça de Miguel Alves, buscou a parceria do Poder Judiciário e das polícias civil e militar para executar esse projeto que tem como objetivo, na verdade, teve como objetivo, promover uma aproximação, uma integração, um alinhamento entre os órgãos que compõem a segurança pública e o sistema de justiça de Miguel Alves. Qual o objetivo, o propósito desse projeto? Foi de promover esse alinhamento na atuação para fortalecer a segurança pública local, para garantir uma integridade do processo penal. Então, nossa atuação como promotores de justiça depende da atuação das polícias para que o processo penal ele tenha início, meio e fim e que a prestação jurisdicional seja algo efetiva em prol da sociedade e da garantia da segurança pública e também promover um controle externo da atividade policial. Então, é um projeto que, de fato, precisa dessas parcerias interinstitucionais para que possa efetivamente ser realizado, ser desenvolvido. Qual a avaliação que a senhora faz desse projeto, dos resultados desse projeto? O projeto ele foi bastante exitoso. Em que consistia esse projeto? Na realização de encontros temáticos com todos esses atores que fizeram parte do projeto, portanto, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Nós realizamos encontros temáticos para discutir sobre temas que são relevantes à atuação de todos esses órgãos. Nós realizamos 5 encontros temáticos e em cada encontro temático foi tratado um tema que tinha a ver com a atuação da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Nesses encontros, era feita uma explanação do tema e eram discutidos os principais obstáculos enfrentados por esses atores
para a execução de suas atividades. E a partir desses encontros foram estabelecidas algumas diretrizes. Então, orientações à atuação da Polícia Militar, orientações à atuação da Polícia Civil, como eles deveriam se portar em determinadas situações, a fim de, por exemplo, não incidir numa alegação de nulidade, numa prova do processo, né? E isso foi importante por quê? Porque, além de aproximar as instituições, todos nós tivemos a percepção do quanto é importante esse alinhamento para que nossas atividades, de fato, garantam a segurança pública, cheguem à sociedade com essa informação. Então, só a título de exemplo, em um desses encontros temáticos foi tratado o seguinte tema: decisões emblemáticas dos tribunais superiores. Então, foi convidado um magistrado que compareceu nesse encontro temático e abordou decisões que eram importantíssimas para balizar a atuação da Polícia Militar e Civil nas buscas pessoais, nos ingressos nas residências, em cumprimento de mandado de busca e apreensão. E, a partir dessa discussão, a Polícia Militar trouxe exemplos de situações que colocavam ali em dúvida a legalidade, né, da sua atuação, e nós conseguimos chegar num denominador comum, né, para poder dar um respaldo para essa atuação da Polícia Militar, por consequência da Polícia Civil na investigação, para garantir que o processo ele tivesse uma integridade do início ao fim. Então, o projeto em pauta segurança pública, ele foi importante porque atingiu o seu objetivo, que era de promover esse alinhamento entre os órgãos que compõem a segurança pública e o sistema de justiça, e isso alinhando, né, isso garantindo o controle externo da atividade policial e garantindo também que o processo penal ele fosse exitoso ao final, ele fosse realmente justo, que efetivasse ali a justiça ao final. Doutora, a gente fala agora de um outro projeto, né? É preciso conhecer para proteger. Esse especificamente no que consiste? O projeto É Preciso Conhecer para Proteger, ele foi pensado, né? Ele foi idealizado após uma consulta ao Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que apresentou que no ano de 2023 os índices de violência contra crianças e adolescentes continuavam subindo. Então, nós tivemos em 2023 um alto índice de violência física, de maus-tratos contra crianças e adolescentes e também de violência sexual na modalidade de estupro. E quando nós visualizamos os dados a respeito das vítimas e das idades dessas vítimas, que perfaziam ali entre 5 e 17 anos, nós percebemos que todas elas estavam, em sua maciça maioria, no ambiente escolar. Então, diante dessa realidade, o projeto ele se desenvolveu em visitas em loco nas unidades escolares de Miguel Alves, com a presença do Ministério Público e de todos os órgãos que compõem a rede de proteção à criança e ao adolescente. Com qual finalidade? Conscientizar sobre os direitos das crianças e dos adolescentes no ambiente escolar. Durante a execução do projeto, no ano de 2024, surgiu a Lei 14.811, foi uma lei que trouxe a obrigação de as unidades escolares desenvolverem estratégias de prevenção e enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Então, foi todo nesse contexto que o projeto foi executado e no bojo desse projeto foi elaborada uma cartilha e essa cartilha foi divulgada para todas as unidades escolares em Miguel Alves, conscientizando sobre os direitos, sobre a legislação que trata sobre esses direitos de crianças e adolescentes e principalmente sobre os órgãos que devem ser acionados em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, houve a divulgação, né, de todas essas informações dessa cartilha com o propósito de informar e de fazer com que aquela unidade escolar, um profissional da educação que tivesse contato, soubesse, visse uma criança ou adolescente sendo vítima de violência, acionasse o órgão responsável
por dar início a todo um procedimento de acolhida, de tratamento e também de persecução em relação a essa violência. Foi criado, inclusive, divulgado um fluxograma. Então, existe um fluxograma na cartilha. Esse fluxograma ele é seguido por todos os órgãos da rede de atendimento à criança e ao adolescente, e ele indica exatamente qual passo a passo a ser seguido quando qualquer pessoa se depara com uma situação de violência contra criança e adolescente. Deve acionar qual órgão, né? E esse órgão deve executar quais atividades para garantir que essa criança ela seja acolhida, que ela seja tratada e que o agente agressor seja responsabilizado. Então, todos esses projetos eles podem ser replicados em outras promotorias de justiça, porque eles têm um objetivo comum, né? O Em Pauta Segurança Pública é garantir essa proximidade entre os órgãos que compõem o sistema de segurança pública e de justiça, né? Como forma de garantir ali uma segurança efetiva para a sociedade. E o É Preciso Conhecer para Proteger tem como desiderato principal proteger crianças e adolescentes da violência. Então, todos eles estão disponíveis, né, para serem replicados em todas as promotorias de justiça que enfrentam esse tipo de problema. Doutora, agora a gente fala do projeto Todos por Elas, um projeto que ainda vai ser lançado, né? Queria que a senhora desse detalhes do que a sociedade pode esperar, a sociedade principalmente de Miguel Alves, pode esperar acerca desse projeto. O projeto Todos por Elas é um projeto que será executado agora no ano de 2025 e ele tem como objetivo geral conscientizar as mulheres sobre as diferentes situações de violência pelas quais elas podem passar. Então, esse projeto ele está sendo idealizado, né, administrado pelo Ministério Público em parceria com o município de Miguel Alves, especialmente com os órgãos que compõem a assistência social do município, mas também conta com a colaboração do Poder Judiciário através do SIM, que é o Serviço Integrado Multidisciplinar, que é um serviço que é prestado pelo Tribunal de Justiça em relação a crianças, a mulheres e a idosos em situação de violência. E ele tem o propósito de, através de rodas de conversa, né, atender a todas as mulheres do município, para que lá a gente possa discutir sobre os direitos dessas mulheres. Não apenas o Ministério Público e o município, através dos órgãos públicos, mas também as polícias. Então, a Polícia Militar, a Polícia Civil vai comparecer a essas rodas de conversa para poder se apresentar, dizer qual a sua atuação na prevenção e no enfrentamento à violência contra a mulher, né? Isso é importante porque aproxima essas instituições da sociedade. As mulheres elas começam a ter segurança a partir do momento que elas conhecem a função de cada instituição, de cada órgão desse. E a nossa intenção também é firmar um protocolo de compromisso, um protocolo de intenções. E em que é que se basearia esse protocolo? A partir do momento que todas essas instituições se unem, né, com esse propósito de prevenir, de enfrentar a violência doméstica e familiar contra a mulher, elas podem descrever num documento quais as suas atividades, quais os compromissos que elas assumem para atingir esse objetivo. Então, trata-se de uma formalidade, mas de uma formalidade importante, que é esse compromisso expresso de todas as instituições com a segurança, a saúde e a integridade física da mulher. E esse projeto ele foi pensado após o projeto É Preciso Conhecer para Proteger, porque nós vimos que antes mesmo de crianças e adolescentes serem vítimas de violência, a mulher já é vítima de violência em índices alarmantes no Brasil. Então, a partir disso, que nós resolvemos agora, esse ano, abraçar essa luta em prol dessas mulheres que são vítimas de violência. Então, o objetivo Todos por Elas consiste nesse ponto, né, de proteger e de enfrentar essa violência contra as mulheres. Também tem como objetivo a criação de um grupo de estudos e pesquisa que será elaborado juntamente com o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional
E esse grupo de estudos e pesquisa, ele vai ter o propósito de discutir temas que estão afetos a essa situação de violência, tanto para fins de prevenção, né, como também para discutir quais as políticas públicas que poderiam ser pensadas e executadas em favor dessas mulheres, quais as críticas que se pode fazer às políticas públicas que já existem, quais as ideias, as boas práticas que já existem, para que a gente possa chegar a uma conclusão sobre o que é que podemos fazer para melhorar essa situação de violência contra a mulher. Certamente a sociedade vai ganhar muito, né, com o resultado, com o desenvolvimento desse projeto e dos outros projetos que já foram desenvolvidos. Doutora Luana, nosso muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no nosso MPTV. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade e espero em breve trazer os resultados do projeto Todos por Elas. E veja a seguir, Procurador-Geral de Justiça se reúne com mães e pais de crianças com transtorno do espectro autista para tratar de demandas referentes a operadoras de planos de saúde. MPPI realiza audiência com profissionais de enfermagem sobre aprovados no concurso da Fundação Municipal de Saúde de Teresina. Até já! Um dia, seu lixo já guardou uma sobremesa deliciosa. Garantiu momentos de diversão em família. Serviu para matar a sede naquela tarde quente. E permitiu que uma criança fosse feliz. Seu lixo é da sua conta. Separe e encaminhe seu lixo para a coleta seletiva. Se possível, recicle. Apoio Ministério Público do Piauí. A Arapuca tá armada para você cair. Números estranhos pedindo transferências ou seus dados. Tome cuidado. É golpe. Ligue 127 e denuncie crimes virtuais. Apoio Ministério Público do Piauí. Estamos de volta com o MPTV. O número de denúncias de assédio moral e sexual aumentou 54% no Piauí entre 2023 e 2024. Segundo dados do Ministério Público do Trabalho, foram 212 denúncias de assédio moral e 15 de assédio sexual no ano de 2023. Em 2024, o número saltou para 327 denúncias de assédio moral e 24 de assédio sexual. O procurador do Trabalho, Igor Costa, coordenador regional de promoção de igualdade de oportunidades e eliminação da discriminação no trabalho, comentou os dados. Acompanhe. Ao tempo em que a gente se aproxima do dia 2 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral, o Ministério Público do Trabalho vem a público divulgar para a sociedade um número crescente e alarmante de denúncias que temos recebido em relação ao assédio moral e ao assédio sexual. Em uma análise comparativa entre os nossos dados dos anos de 2023 e 2024, percebemos um incremento, um aumento do número de denúncias no patamar de aproximadamente 50%. Isso nos fez chegar a duas conclusões. Em primeiro lugar, que essa prática de cometimento dessas irregularidades tem se tornado cada vez mais comum nas relações de trabalho. E em segundo lugar, por outro lado, que as vítimas e as pessoas que presenciam essas ilicitudes têm percebido, conseguido identificar que estão sendo as vítimas dessas irregularidades e têm se encorajado a formular denúncias para que o Ministério Público possa investigar a situação e, uma vez identificado, possa coibi-la, possa reprimi-la e possa sancionar os agentes agressores, os agentes que praticaram aquelas ilicitudes. Então, o Ministério Público cada vez mais encoraja a população e os trabalhadores a não se calarem, a formularem denúncias para que a instituição possa atuar de maneira célere e efetiva. Mais uma vez, a gente deixa o nosso canal de denúncia principal, que é o nosso site,
www.mpt.mp.br e também abrimos nossas portas para que a população se dirija presencialmente e formule denúncias presenciais, seja na nossa sede, né, no bairro Jockey, em Teresina, seja também nas nossas procuradorias interiorizadas. Temos procuradoria tanto no município de Picos, como também procuradoria no município de Bom Jesus. E a gente consegue atender todo o estado a partir dessas 3 sedes. Profissionais da enfermagem solicitaram audiência com a Promotoria de Saúde de Teresina para tratar sobre possíveis irregularidades na convocação dos aprovados em concurso realizado pela Fundação Municipal de Saúde. Enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem pedem revisão na lista de convocação dos aprovados do concurso público da FMS. De acordo com o presidente do sindicato que representa a categoria, a convocação não está obedecendo aos critérios previstos no edital. Que se existe o cargo específico no edital, tem que ser convocado de acordo com as regras desse edital, né? Então nós temos lá o cargo de técnico de enfermagem diarista e do técnico de enfermagem estratégia de saúde da família. Então, se tem essa diferenciação já prevista em todos os estudos, por que misturar na hora da convocação? Então, a ideia principal é essa, e fico muito feliz pelo Ministério Público sempre atender muito bem os profissionais de enfermagem, como também o Sindicato de Enfermagem Senatep. As reivindicações foram apresentadas ao promotor de justiça Eni Pontes, titular da Promotoria da Saúde de Teresina. Os aprovados aqui presentes reclamam de que fizeram o concurso para a equipe de saúde da família, enquanto não estão sendo mais convocados. Tá? Estão convocando aprovados para o cargo de técnicos de enfermagem diaristas, que estariam atrelados aos hospitais, à assistência hospitalar. Então, vamos convocar o presidente da Fundação Municipal de Saúde para explicações, inicialmente, e deliberações. O Procurador-Geral de Justiça recebeu a visita de um grupo de pais e mães atípicas em busca de apoio para demandas relacionadas a operadoras de planos de saúde. Durante a reunião, foram apresentados problemas como a suspensão de atendimento por parte dos planos de saúde a crianças com autismo e outras deficiências. A reunião foi intermediada pelo deputado estadual Franzé Silva. Na realidade, foi um pedido de socorro, que tivemos relatos de mãe que já coloca-se numa situação de desespero, já em depressão, já falando em suicídio, porque o desrespeito que está sendo feito aos contratos, mais grave do que o desrespeito ao contrato, são o desrespeito às decisões liminares, decisões judiciais, e que os planos de saúde jogam na lata do lixo. Então, aqui eu quero agradecer a acolhida do Procurador-Geral, Dr. Cleandro, que prontamente já acionou o PROCON e colocou-se à disposição para fazer uma interlocução com a Corregedoria para que as liminares, as decisões judiciais sejam cumpridas, que a lei seja respeitada. Na ocasião, as mães denunciaram ainda o descumprimento recorrente de decisões judiciais por parte das operadoras de plano de saúde. O meu filho hoje ele tem 5 anos, eu estou nessa luta, nesses embates com o plano de saúde desde os 2 anos de idade, foi quando eu descobri o diagnóstico dele. E até então a gente vê que está sendo muito difícil, os acessos, eles ficam dificultando cada vez mais. A gente chega ao nível de judicializar, achando que vai resolver a situação, que a gente vai ter um parecer jurídico e vai resolver. Não estão resolvendo, eles vêm descumprindo liminares o tempo inteiro. Passam meses descumprindo essas liminares. Complementando a isso, são muitas mães doentes, são muitas mães adoecidas que também não têm uma rede de apoio para tratamento algum, né? E aí hoje a gente se encontra nessa situação. Então a gente veio aqui buscar uma solução para que o tratamento seja restabelecido, para que essas liminares sejam cumpridas. O apoio foi muito importante, a gente saiu daqui já
tendo um acesso ao PROCON, né? Vamos sair daqui para o PROCON e tentar uma solução, né? A gente ainda não sabe qual a solução vai ser tomada, mas a gente acredita que estamos no caminho certo. E essa edição do MPTV vai ficando por aqui. Para outras informações, acompanhe os nossos canais de comunicação. Eu aguardo você na nossa próxima edição.